mais gama 1i, mais gama 2j, mais gama 3k, onde gama 0, gama 1, gama 2, gama 3 podem ser obtidos a partir dos alfas e dos betas. É só compor. O produto eu sei fazer. Então, isso é o que nós chamamos de um quatérnio. O espaço dos quatérnios, representado assim com H. Então, esse aqui é o espaço dos quatérnios. Um quatérnio nada mais é. Olha por que a importância dos quatérnios, por exemplo. Um quatérnio nada mais é, então, do que eu posso representar. Eu posso trabalhar com os quatérnios. É uma generalização dos complexos. Então, eu agora saí do espaço dos complexos, fui para o espaço dos quatérnios, que é agora eu vou colocar 4 números reais. Então, agora eu vou passar para cá, onde eu tenho. Então, eu introduzi uma nova unidade, e aqui, daqui para cá também. Vou fazer uma mudança, vou fazer uma extensão, vou chegar no espaço agora, onde eu estou colocando 4 reais juntos. Então, eu vou dizer, eu tenho, já até dizer grande, se for o caso, né? Então, vai ser algo do tipo x0 mais x1i mais x2j mais x3k. Então, são 3 novas unidades imaginárias. Quadrado igual a menos 1, quadrado igual a menos 1, quadrado igual a menos 1. Só que elas têm aquela álgebra de IJ gerando K, JK gerando I, KJ, KI gerando J. Seguindo aquele quadro multiplicativo ali. Então, eu sei multiplicar quatérnios. Posso inverter. Se esse objeto é expresso nessa base, a pergunta é, será que o Z, eu posso definir um objeto Z menos 1, que eu não sei quem é, vai ser, sei lá, vai ser um alfa 0, mais um alfa 1 vezes I, mais um alfa 2 vezes I. Então, eu posso pensar o seguinte, vou escrever esse quatérnio na forma de matriz. Quem é esse quatérnio? Vamos colocar ele aqui. E pode ser colocado em forma 2 por 2. Eu vou dar uma representação aí de matriz de Pauli. x0 está multiplicando a identidade. x0 está aqui, x0 está aqui. Esse cara aqui está multiplicando a matriz sigma 3, que é 1 menos 1. Só que ela tem um i. Então vai aparecer mais ix3 menos ix3. Depois, esse x1 aqui vai aparecer i. Vai aparecer um sigma x multiplicado por i. E essa matriz aqui é 0, menos i e 0. Então, menos i com i dá 1. Vai ficar aqui mais x2. E aqui vai ficar menos x2. Então, esse aqui é o meu quatérnio. O determinante dessa matriz vai ser x0 ao quadrado mais x3 ao quadrado mais x2. Acho que vai ser x0 ao quadrado mais x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Que é o que eu vou chamar de, isso aí é o quadrado do módulo do quatérnio. Isso aqui, eu vou estar chamando isso aqui de módulo do Z ao quadrado. Da mesma forma que lá para os complexos eu tinha x2 mais y2. Agora eu posso inverter essa matriz. Todo mundo sabe inverter uma matriz 2 por 2. Divide pelo determinante. Então, divide pelo módulo. O determinante dessa matriz é o módulo de Z ao quadrado. Então, o inverso desse quatérnio é 1 sobre Z ao quadrado. É 1 sobre o módulo dele ao quadrado. Divide a matriz pelo determinante. E aí, como é que a gente inverte uma matriz 2 por 2? Troca esses caras de posição, é isso? A, B, C, D. Divide, é 1 sobre A, D, menos B, C. D, menos B, menos C. Tá certo. Certo, né? Tá certo. Então fica, troca esse cara aqui para esse cara que é x0 menos ix3, x0 mais ix3, menos ix1 menos x2, menos ix1 mais x2. Então esse cara aqui é o quatérnio inverso. Se a gente observar bem, só observar que ele vai ser, olha só, qual é a forma dele. É 1 sobre módulo de Z ao quadrado. Aí, olha só, x0 continuou x0. x0 vezes a identidade. Mas aqui, ó, multiplicou por menos i. Então, esse cara aqui já ficou menos k3, né? Ficou, então, eu tenho esse, seria x3, então
ficou menos x3k. Esse cara aqui ficou menos x1i. E o outro ficou menos x2j. Olha só, mera coincidência com os números complexos. A gente pega um conjugado complexo do i é menos i. Como é que eu inverto um número complexo? Quem é o z menos 1? É 1 sobre o módulo de z ao quadrado, né, vezes z estar. Isso. Então, o que é o inverso de um quatérnio? É 1 sobre módulo ao quadrado, parte real se mantém e conjuga a parte que seria a extensão da parte. Certo? Então, isso é um quatérnio. Por que os quatérnios são importantes? É um jogo matemático. Mas aonde é que eles são importantes? Quem tem jogo eletrônico, né, sabe que toda a tecnologia de se construir jogos eletrônicos é feita através de quatérnios. Por quê? E a NASA também, depois do acidente com a Apollo, sei lá se foi em 17, quase não voltou, né? Teve um problema sério de controlar as rotações da nave. Por quê? Porque as rotações no espaço tridimensionais são feitas por matrizes 3x3. Você imagina controlar, né, por segundo operações, milhares de operações invertendo matrizes 3x3. Ao passo que os quatérnios, eles estão no espaço de quê? Estão no espaço equatorial. Eles estão no espaço equatorial. Então eles veem as rotações, mas sob forma 2x2. Então, para você fazer a rotação, então o que a gente faz? A gente projeta o vetor, quer dizer, o que é um vetor tridimensional é um quatérnio em parte real. Se eu pegar um vetor tridimensional, eu posso botar V1, V2, V3. Os vetores tridimensionais podem ser representados por quatérnios sem a unidade real. Quatérnios puramente imaginários. E aí, como eu sei, as rotações dos vetores são SO3, são matrizes 3x3, e o volume de operações pode ser muito grande quando se fala de milhares de operações por segundo. Ao passo que no espaço dos quatérnios, a rotação é 2x2, e as matrizes de Pauli têm uma álgebra muito fácil de controlar, que não tem com geradores do SO3. Então você implementa todo o teu sistema rotacional no mundo dos quatérnios e você ganha muito espaço no menor. Então, na NASA, todos esses projetos de controlar satélite é tudo feito por meio de quatérnios. E jogos eletrônicos, toda a programação de rodar os bits, fazer as rotações, todas aquelas rotações são feitas por jogos eletrônicos. Aqui na biblioteca, eu tinha encomendado faz 2014, vai ter sido 9 anos, eu acho. Encomendei um livro que já está aí, chegou bastante tempo. Vocês podem consultar, um livro muito interessante, que é Quaternions in Physics. Várias aplicações dos quatérnios à física. Eu tive um menino da iniciação científica, não sei se você conhece, ele hoje está terminando engenharia na UFRJ, o nome dele é Pablo. Você conhece Pablo? Ele é lá de Água Santa. Ele fez a iniciação, ele provou aqui comigo para a iniciação científica. E aí, como ele gostava de matemática, gostava muito de computação, eu passei para ele trabalhar com os quatérnios. Ele trouxe aplicações interessantíssimas dos quatérnios, na biologia, na química. O pessoal em química, para resolver orbitais moleculares, está usando direto a aula dos quatérnios. Então, esse livro aqui se chama Quaternions in Physics. Eu só não sei o nome, não me lembro, francamente, o nome do autor. Mas ele tem na biblioteca do CBTF. E se alguém tiver algum dia interessado, eu tenho os artigos de apresentação do Pablo. Ele selecionou lá uma série de artigos interessantes da química e artigos da biologia, o estudo de várias questões assim, mais quantitativas em biologia, que foi mapeada em torno de álgebra de quatérnios. Então, é uma coisa simples, é uma extensão dos núcleos complexos. Claro, agora a gente já tem física até aqui. A gente tem uma grande parte da supersimetria formulada em termos de quatérnios. Supersimetria, supergravidade também. Então, quatérnios, né, estruturas quaterniônicas, são muito importantes em supersimetria e supergravidade. A estrutura matemática, das chamadas supersimetrias estendidas, ela é toda feita em termos de estruturas quaterniônicas. Uma nova novidade que tem a partir dos quatérnios, que ainda não se tem como colocar na física, são os octônicos. Então, esses octônios são sistemas numéricos, mas o problema dos octônicos
é que a álgebra deles é não associativa. Então eles não têm representação matricial. E se não tem matriz, a física colapsa. Sem mexer. Então a álgebra quaterniônica é estranha. Mas é um estudo interessante. Tem vários físicos já tem uma literatura em física produzida a partir dos octônios. Aqui no CBPF mesmo, a gente tem um colega, o professor Francisco Copan. Copan é bem especialista nesses sistemas octônios e quaternos e octônios. Se alguém quiser até mesmo falar com o professor, né, ele tem já trabalhos feitos, ele gosta dessa parte, ele tem desenvolvido trabalhos de pesquisa na tentativa de aplicar octônios à física. E depois tem os 16, que eu acho que o nome é sedilhões, alguma coisa assim, mas já se tem um sistema numérico também com 16 unidades. O que eles não têm? 32. 32 não tem não. Não, uma não é essa estrutura aí. Essa é associativa. É não comutativo. Mas é associativa. Mas associativa. Aí você sobe, a próxima é não associativa e não comutativa. A próxima não vai ter unidade, não vai ter. Eu que não sei a parte disso. Eu acho que é sedilhões. Eu não lembro da nomenclatura, mas é o sistema acima dos octônios. Não tem aplicação. O octônio ainda não tem uma aplicação. Tem lógica. Não tem. Fazer um comentário, a gente estava falando esse negócio do ovo da galinha. Eu acho que quando o Hamilton chegou, quando ele chegou nos quaternions, ele não tinha aplicação. Ele estava tentando ver um esquema. Isso. Até o Pablo falou, tem a ponte dos quaternions lá em Dublin, né? Ele me mostrou a fotografiazinha, ele botou na apresentação dele, onde que o Hamilton disse que ali ele teve um insight dos quaternions, né? Isso se chama ponte dos quaternions. Puramente por manipulação, eu acho. Não teve nada de. Mas ele estava interessante, rotação. O problema é mais rotação. Mas essa álgebra não é comutativa, mas das matrizes também é multiplicação, então tem um link, né? Então a gente vê tudo, ó. Então os quaternions, eu sei multiplicar quaternions, sei tirar o conjugado complexo de quaternions, que é só trocar o i por menos i, j por menos j, k por menos k, e sei inverter quaternios, né, que é só pegar 1 sobre 9 de c ao quadrado, 6. Então a gente pode fazer todas as operações usuais com os quaternios. E aí, usando a álgebra das matrizes de Pauli. No fundo, dizer, a matriz SU2, então, vamos dar uma olhadinha. Qual é a estrutura de uma matriz SU2? Para colocar, contextualizar as matrizes de SU2 no quaterno. Como é que é a estrutura geral de uma matriz SU2? Escrevemos ela assim, S é exponencial de I, os ângulos de rotação e as matrizes de Pauli sobre isso. Aqui é a matriz SU2 geral. A gente pode escrever essa matriz porque eu tenho 3 ângulos independentes, né? Eu posso reparametrizar isso aqui colocando assim. Muitas vezes aparece até assim nos livros, né? Esse aqui são as 3 componentes do ângulo de rotação. Eu vou fazer uma rotação em torno de uma direção arbitrária do espaço. Tem uma direção arbitrária do espaço, um versor N chapéu. Isso aqui define uma direção do espaço. Então eu vou poder escrever essa matriz assim, I, θ, N chapéu, escalar sigma sobre isso. Então isso aqui é a mesma coisa que aqui. Eu estou fazendo uma rotação em torno dessa direção definida por um ângulo θ, uma rotação de um ângulo θ em torno, rotação de um ângulo θ em torno desse eixo de rotação, que é esse N chapéu, e aqui os geradores das rotações. Quer dizer, isso que está aqui é exatamente isso que está aqui. Claro que N chapéu é um versor. Isso é igual a 1. Certo? Então aqui eu tenho 3, porque isso aqui vai me dar N1, N2, N3. Então eu tenho θ1, θ2, θ3. θ1, sigma 1, θ2, sigma 2, θ3, sigma 3. Então aqui vai ter θN1, sigma 1, θN2, sigma 2, θN3, sigma 3. Só que N chapéu, aqui eu tenho 3 objetos independentes, então N chapéu, esse objeto aqui tem quadrado igual a 1. Então é uma outra maneira de eu parametrizar uma rotação de S2. Eu faço uma rotação em torno de uma direção arbitrária no espaço, definida pelo versor N. Eu vou fazer uma rotação, um plano ortogonal a esse N de um ângulo θ. Isso aqui faz a rotação formal. Então, um exercício também que vocês podem fazer como tarefa como é que eu escrevo isso aqui? Na verdade, é isso aqui. S exponencial de I, θ, botar assim, NI, sigma I sobre 2. Como é que eu expando a exponencial de uma matriz? Expando em série de 3.
Então isso aqui vai ser a identidade mais I, θ, NI, sigma I, então tá, sigma I, θ sobre 2. Agora eu vou pegar o quadrado, 1 sobre 2, meio, né? 7D. Aí vai ter θ sobre 2, NI, sigma I, vezes a mesma coisa, θ sobre 2, mas como agora eu tenho I saturado na mesma equação, não posso botar outro I, vou botar o NJ, sigma J, mais, e assim vai. Termo público, termo par. Vamos ver o que acontece aqui nesse termo. Ó. Esse termo aqui está me dando o meio, beleza, está lá. 1 sobre 2 fatoriado. Θ sobre 2 é um quadrado. Aí aqui eu produzi, ó, NI, NJ, sigma I, sigma J. Lembrando das nossas aulas passadas, da aula das matrizes de Pauli, sigma I, sigma J dá delta IJ vezes a identidade mais I, epsilon, I, J, tá? Sigma. Então, esse termo aqui, delta IJ, NJ vai dar NI, mas isso aqui é unitário. Então, esse termo aqui, com isso aqui, fica ao quadrado. Esse objeto aqui, ó, IJK, NI, NJ, está dando produto vetorial de N por N, mas o produto vetorial de N por N é zero. Então, desse termo todo aqui, quando eu faço o produto das duas matrizes de Pauli dessa forma, esse termo é excluído porque ele vai produzir, vai gerar o produto vetorial de N por N, que é zero. Vai sobrar apenas o módulo de N ao quadrado, mas o módulo de N ao quadrado é 1. Então, esse termo aqui me deu a matriz identidade. Se o próximo termo é o cúbico, se esse termo aqui, o quadrado dele, deu a identidade, o termo cúbico é o quadrado vezes ele, vezes o terceiro termo. E aí vai repetir ele. Então a gente vai ver o seguinte, todas as potências pares, elas vão dar a unidade e θ sobre 2 elevado a uma potência. E todas as potências ímpares vão reproduzir sempre essa estrutura. Por quê? Porque o quadrado dá a identidade, quando eu pegar o termo cúbico, é pegar isso aqui 3 vezes. Essa primeira parte dá a identidade, então a identidade vezes ele dá ele mesmo. Então as potências ímpares vão reproduzir esse número. E as potências pares vão se somar isso aqui. Então vai dar a série do cosseno de θ sobre 2 vezes a matriz identidade, mais I, θ, N chapéu, mais I, seno de θ sobre 2, N chapéu, escalar. Então, essa expressão toda, se é uma matriz SU2, eu posso deixar nessa forma exponencial. Se vocês acharem essa forma muito agressiva, podem trocar dessa forma aqui. Que aí você tira tudo do expoente, mas agora o que é importante é que se eu fizer uma rotação θ igual a 2π, né, essa matriz aqui, se eu fizer uma rotação de θ igual a 2π, o seno de π é 0 e o cosseno de π é menos 1. Então, o S, né, de θ igual a 2π é menos a identidade. Reproduz aquele famoso resultado, porque quando eu faço uma rotação completa no espaço, o vetor volta nele mesmo, mas o espinor simplesmente é refletido. O espinor percebe metade da rotação. E aí a gente até entende por quê. Porque a gente sabe que o espinor ao quadrado é um vetor. Se esse cara aqui, depois de uma rotação completa, tira de 2π, esse cara aqui, que é a raiz quadrada do vetor, esse cara vai rodar de π. Então, basicamente, por isso que o espinor dá o menos 1. Mas é uma outra forma. Agora, isso aqui, olha só, o quatérnio aqui. A matriz SU2, ó, é o quatérnio. Cosseno de θ e seno de θ sobre 2. Qual é o módulo desse quatérnio? Né? É módulo disso aqui ao quadrado, mais o módulo disso aqui ao quadrado. O módulo de n é 1, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, a matriz de SU2 é um quatérnio unitário. É um módulo, né? Do ponto de vista dos quatérnios, né? Não sei se eu falar no módulo desse quatérnio ao quadrado, me dando identidade. Você vai me dar cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado.
Lembra que o quaterno é alfa ao quadrado mais beta, é alfa 0 ao quadrado mais alfa 1 ao quadrado mais alfa 2 ao quadrado mais alfa 3 ao quadrado. Tá? Alfa 1 é seno de θ N1. Alfa 2, seno de θ N2. Alfa 3, seno de θ N3. Então tá, cosseno de θ ao quadrado mais seno ao quadrado de θ, né? Tá? Porque esses i's aqui, ó, estão embutidos na unidade do quaterno. Se eu jogar esse i para cá, esse I sigma vai fazer o papel das três unidades quaternônicas. O I sigma é o I1 e o IJK. Então, aqui, ou então eu deixo acima sigma e deixo o I aqui. Mas na hora de contabilizar o módulo, esse I está embutido aqui. Então, o módulo vai ser isso ao quadrado mais essas componentes ao quadrado. Como esse vetor é unitário, isso ao quadrado mais isso ao quadrado vai se reduzir até o seno ao quadrado mais o seno ao quadrado, que é 1. Então, uma matriz de S2 é um caso, então, quatérnico. Espera aí, foi conseguido. Quase igual, tá? Não. Então, quer dizer, a aplicação de quatérnicos é muito boa. Quer dizer, engenharia mecânica, né, o pessoal que trabalha com robótica, né, eu conheço o pessoal que faz doutorado lá no colega do meu filho, eles trabalham com mecatrônica, então eles estão mexendo, fazem programações de braços de robô que roda, não sei o que, é tudo feito com quaterno. Toda essa álgebra de quaterno é importante para você fazer estruturas que têm controle de rotação, tá? Porque facilita a programação, fica muito mais enxuta, porque além de você lidar com matrizes 2x2, você tem uma álgebra bem definida das matrizes de Pauli. É bem mais simples trabalhar com as matrizes de Pauli do que com aquelas matrizes 3x3, o ômega 1, ômega 2, ômega 3. E a última coisa que eu vou falar hoje, então, só rapidinho, que é uma coisa que é pura matemática, mas que é importante na aplicação em problemas sobretudo de interações práticas, estudo de vamos dizer, física de decaimentos práticos. Reordenamento é muito importante. Isso aqui também é praticamente a base assim, do trabalho de supersimetria. Precisa usar muito essa técnica chamada reordenamento de física. Nossa, eu fico confundo. Aula é gente de mês duas, né? Tá, então, tem uma hora, já são 2 horas, né? Já tá certo, perdão. Não, eu vou acabar, já vou. Se eu fosse acabar 1h30, de meio-dia, 2, tá certo. Eu estou acabando. Se não acabar, eu retomo isso na aula que vem. Vou dar a essência do que é o reordenamento de Fields. Então, nós vamos pensar no reordenamento de Fields ainda dentro da álgebra de Clifford tridimensional, que é matrizes 2x2. Estou ainda trabalhando com as matrizes de Pauli. Voltando àquilo ali, que é que a gente usou também como base para os quaternos. Pegar uma matriz 2x2, expandir a minha matriz 2x2 em termos da base, da identidade, mais as matrizes da álgebra de Clifford. Sim, são as matrizes de Pauli. Então, lá, isso aí é uma matriz 2x2 também. Sabemos quem é alfa 0, sabemos quem é sigma 1. Então, a gente pode expandir nessa base. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma anotação unificada aqui. Vamos colocar isso desse modo. Eu vou chamar isso aqui de alfa A. Vou colocar assim. Ou eu posso botar um I maiúsculo, se quiser chamar isso aqui de alfa I. E vou chamar isso aqui de gama I. Vou chamar gama A. Só redefinir. Então, alfa A, esse A vai de 1 a 4. Vamos colocar assim. Esse A vai de 1 a 4. E, claro, gama 1 é a identidade, gama 2, 3, 4 são as matrizes de Pauli. Vamos colocar assim, acho que isso aqui pode funcionar bem. Então, nós estamos expandindo essa matriz M dessa forma. Então, eu sei fazer o mapeamento, alfa 1, alfa 0, alfa para lá. Só para usar daqui para frente essa notação. Vamos fazer aqui o seguinte, vamos então, tirar esses alfa. Eu sei fazer o seguinte. Eu sei que se eu pegar se eu pegar qualquer matriz gama A e multiplicar por uma matriz gama B, se o A for diferente de B, eu vou estar tirando o traço da identidade por uma matriz de Pauli. Ou, se o gama A e o gama B não forem unidades, forem duas matrizes de Pauli, mas forem distintas,
O produto de duas matrizes de Pauli é uma terceira matriz de Pauli, distinta delas duas, que tem traço zero. Então, esse traço é sempre zero quando A for diferente de B. Com essa base aqui, eu vou ter essa relação. O traço de gama A, gama B é zero. Então, lembrando que gama A, agora para lembrar aqui de novo, gama A é isso aqui, esse conjunto é a identidade e as três matrizes de Pauli. Então, se eu pegar dois gamas distintos, eu vou estar sempre pegando algo que tem traço zero. Mas se eu pegar A igual a B, se eu pegar gama A igual a gama B, então eu vou ter, por exemplo, a identidade ao quadrado, que é 1. Ou vou ter uma matriz de Pauli ao quadrado, que é a identidade. Então aqui, se A for igual a B, o quadrado vai ser sempre a matriz identidade. E o traço é 2. Então, de uma forma genérica, eu posso colocar um 2 delta D. Porque se A for igual a B, simplesmente dá 2. Se A for diferente de B, dá 0. Então, o delta de Kronecker resolve a situação. Então, por que eu estou fazendo isso? Para poder criar uma notação mais unificada, né? E simplificar. É só uma questão de simplificação. Então, dessa forma, aqui, vou preparar isso. Na aula que vem, eu já começo, então, pelo reordenamento. O assunto é grande, então, porque senão valeria mais a pena terminar hoje, para não ficar pendente para a próxima aula. Os colegas acham. Não sei, né? Democracia. Em geral, né? Então, o pessoal deve estar cansado. Bom, eu por mim, não tem problema, mas quem dá aula. Você não tem uma outra aula hoje também? Tenho outra aula. Mas vai dar tempo, a aula 2 e meia, mas não me canso não, cara. Dar aula é fácil, o problema é assistir. Assistir cansa mais, né? Tá bom, mas eu vou acabar porque vocês também gostam um pouquinho de sol ainda, né? Para aproveitar o resto aí. Olha, vou acabar. Beleza, então tá lá. 6, então eu vou fazer o seguinte, multiplica essa relação aqui, M vezes gama D, igual a CA, gama A, vou ler alfa A, né? Alfa A, gama A, vezes gama D. Isso aqui está funcionando como se fosse um produto escalar. O traço desse produto de matriz, ó, se é normalizado, quer dizer, só que o quadrado não dá 2, mas se for diferente dá 0, é como se fosse uma base ortogonal. Então, se eu tirar o traço dessa relação, agora isso aqui é uma matriz, isso aqui é uma matriz, tiro o traço. Eu peguei essa relação, multipliquei os dois lados do gama B. E aí agora eu tirei o traço. Então vai ficar traço na matriz M vezes gama B, vai dar alfa A vezes, isso aqui é um número, são coeficientes, ele sai do traço. O traço é linear, né? 2 delta AB. Então, para nós é 2 vezes alfa B. Então, isso aqui me dá, que a gente já sabe, os coeficientes alfa A, eles são o meio do traço de M gama A. Se o A for 1, é a parte da unidade, dá justamente o traço de M que a gente conhecia. E se o A for o coeficiente de alguma matriz sigma, vai aparecer o traço de M vezes a matriz sigma. Então, essa relação aqui, ela está simplesmente compactando de uma forma única aquelas relações que nós tínhamos. Então, a gente pode escrever isso aqui da seguinte maneira. M é igual a 1 meio do traço de M gama A. Esse aqui é um número, traço. Então, tem 4 objetos aqui. Traço de M gama 1, traço de M gama 2, então vocês são mais de papel dos meus 4 coeficientes alfa A. Esses são os nossos alfa A vezes gama A. Vamos escrever essa relação aqui. Vamos fazer da seguinte maneira. Que aí vai ser a base do reordenamento de Fields. Então a gente vai ter o seguinte: a matriz M, 2 por 2, no espaço setorial nós estamos usando índice alfa beta, a matriz M, índice alfa beta, ela é o meio do traço de M gama A. O que é M gama A? É M. O que é o traço de uma matriz? É o produto, né? As duas matrizes somando na diagonal. Então vai ficar M gama delta
vezes gama A delta. Isso aqui é o traço de M vezes gama A. Traço uma matriz, ó. I, J, J, I. Tirei o traço. E aqui, quem dá o caráter matricial a essa expressão é a matriz gama A. Então, isso aqui tem que ser o alfa dela. Certo? Então, só abrindo aquela expressão em termos de elementos de matriz. Oi? Mais cedo, você escreveu que o alfa zero é do traço de M. Eu errei. Não. É verdade. É verdade. Eu traço de número 2. É errado. Então, uma observação. Hoje, mais cedo, eu tirei o meio. Então, aquela relação que eu escrevi mais cedo, sem o meio, a relação certa é essa. Como é que é o nome? Só para aprender. Obrigado, Zé. Tá certo. Então, lembrar que essa relação aqui é feita sempre com o meio. Isso aqui. O alfa A é sempre o meio. Então, o alfa 1, né, que é o coeficiente da identidade, é o meio do traço de. O traço da identidade é 2, então por isso que aparece esse. Então observe o seguinte, ó, posso escrever essa relação assim, M alfa igual a 1 meio de M gama delta gama A, delta gama A, alfa. Então vocês estão vendo o seguinte, ó, eu tirei os índices da matriz M, os índices livres da matriz M, e liberei esses índices para a matriz gama A. Fiz uma transferência de índice. E a matriz M aqui, ela apareceu contraída com a gama A. Claro, esse lado tem que ser igual a esse. Então, isso aqui está mostrando para a gente que se eu pegar esse resultado aqui, se eu pegar gama A, delta, gama A, alfa, delta. Isso aqui pressupõe uma soma em alfa. Gama A, alfa, delta. Gama A, gama, delta. Não está explícito aqui, mas eu estou somando lá de 1 até 4. Isso aqui vale... Se eu fizer pegar o gama 1, que é a identidade, gama 2, que é o sigma x, gama 3, gama 2, gama 1, gama 2, gama 3, né? Pegar todo mundo, gama 4. Se eu fizer essa sominhada, então, para que esse lado aqui seja igual a esse, isso aqui tem que ser igual a isso. Então, isso aqui tem que ser 2 vezes um delta de crônica de gama de alfa gama vezes um delta. Então, se isso aqui for igual a isso, esse 2 cancela com esse 2, aí esse gama alfa, esse gama fica alfa, e esse delta fica beta. Então, isso aqui é realmente uma identidade, como tem que ser essa relação aqui então formada. Essa relação aqui é a relação que a gente chama de relação de completeza. Somando todos os elementos da base, mas pegando essa relação, pegando um elemento alfa, beta e gama delta, mas somando sobre toda a base, isso aqui me dá isso. Essa relação aqui é a relação que a gente chama de completeza da base. Muito bem. Então essa relação aqui me permite colocar tudo isso. Agora só para terminar aqui. Só uma coisinha simples para vocês verem e depois na outra a gente elabora mais. Vou pegar só um caso simples, seria o seguinte. Imagine que eu pegasse, nós já aprendemos, né, a fazer produto tensorial. Vamos imaginar que eu tivesse uma expressão desse tipo. Psidágia vezes um espinor psi. E aqui eu tivesse um espinor Ki, Dagger, vezes o espinor Psi. Essas expressões, elas são desacopladas. Esse Psi aqui
Isso aqui é um escalar, ele se fecha com esse aqui. Isso aqui é psi1 estar Q1, psi1, mais psi2 estar psi2, Q2, psi2. Esse aqui é Q1 estar psi1, mais Q2 estar psi2. Então, esse férmio aqui, esse espinor aqui, está completamente desconjuntado desse. Esse espinor aqui está acoplado com psi, mas esse mesmo espinor aqui está acoplado com psi. Então, vamos escrever essa relação da seguinte maneira. Isso aqui é a mesma coisa que psi alfa estar psi beta. Mais que alfa, né? Que beta estar psi beta. Então, a gente tem isso aqui, né? Essa soma toda multiplica essa soma toda. Então, eu tenho 4 termos, 2 daqui, 2 daqui. O primeiro daqui com o primeiro daqui, o primeiro com o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo. Mas, por razões que vão ficar claras depois, pode ser interessante a gente reunir psi com psi. Mas esses dois psi estão desconectados. Então, o que eu posso fazer? Eu posso trazer esse psi aqui para cá. Vou colocar assim, tá? Psi alfa está psi beta. E deixo psi alfa ou psi alfa com o que beta está aqui. Então, eu vou juntar esses dois aqui e junto esses dois aqui. Eu quero acoplar psi com psi e deixar o Q com psi. Mas eu queria acoplar os dois espinores que estão disparados. Isso às vezes vai ser importante, porque eu quero, por exemplo, isso aqui representar o elétron, isso aqui representar o neutrino, isso aqui o muon. Eu quero juntar elétron com elétron, mas aqui o elétron está com esse neutrino, aqui o elétron está com esse outro objeto. Eu quero juntar elétron com elétron para formar uma corrente eletrônica. Então eu preciso, às vezes, formar bilineares do mesmo objeto, da mesma natureza. Esse é o objetivo. Então essa expressão aqui, ó, isso aqui não deixa de ser um N alfa beta. Posso imaginar que isso aqui é um N alfa beta. Então, eu poderia, como isso aqui é uma matriz, posso imaginar que isso aqui seja uma matriz, isso aqui é um objeto, né, formado desse modo, tá? 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2. Então, isso aqui é uma matriz de 2 por 2, com índices alfa, beta, soltos. Isso aqui é uma outra matriz. Então, eu posso aplicar aqui, eu posso aplicar essa relação aqui. Eu posso dizer o seguinte, ó, isso aqui é um meio. Então, isso aqui vai fazer o papel do meu N alfa beta. Vai ser N beta alfa. Vou chamar isso aí de um N alfa beta. Se isso aí é o meu N alfa beta, quem vai aparecer aqui é o N gama delta. Então, deve aparecer aqui um psi gama estar psi delta. Se é que eu estou chamando isso aqui de N alfa beta, então, nessa relação, quando eu expresso N alfa beta, eu posso sempre expressar N alfa beta nessa base. Então, isso aqui vai fazer o papel, isso aqui é o meu N gama delta. Então, vai ficar psi gama estar psi delta. E quem vai entrar aqui? Vai entrar agora aqui o gama A, delta gama. Vai entrar aqui o gama A, alfa beta. E vai entrar aqui psi alfa e beta estar. Então, o que eu estou fazendo é isso aqui tudo, ó, é aquela expressão que eu usei. Estou usando essa expressão. Qualquer matriz pode ser decomposta nessa base aqui desse modo, nessa relação aqui, que saiu daqui, na verdade, né? Vou fazer o seguinte, então nós estamos chamando esse carinha aqui, esse objeto aqui que está aparecendo, vamos fazer o contrário. Para mim, essa matriz aqui, eu vou chamar, deixa eu apagar isso aqui um instantinho só. Eu estou dizendo que a minha matriz, essa matriz aqui tem que entrar dentro da segunda. Né? A nossa ideia de produto tensorial é sempre essa. O segundo objeto entra dentro do primeiro. Então é como se eu tivesse assim, psi1 estar, psi2 estar, vezes psi1, psi2. Né? Isso aqui é aquela relação. Produto tensorial não é o produto escalar. O produto tensorial é isso. Colocar essa matriz aqui dentro. Então isso aqui vai formar para nós psi1 estar, psi1 estar, psi2.
2 estar, psi1 estar, psi2. Então nós estamos colocando essa aqui dentro. Então, essa matriz que eu estou formando aqui é a matriz cujas linhas são designadas por esse segundo objeto. 1, 2, 1, 2. E a coluna é fixada por isso. Tudo é 1, tudo é 2. Então, essa matriz que está formada ali, ela tem que ter essa matriz aqui. Se eu quero esse objeto, se eu quero colocar esse objeto aqui, eu botei esse aqui dentro desse, não. Então, esse objeto está dando a linha. Nessa matriz, a linha dela é dada por esse objeto. Olhem lá só, né? A linha dela é dada pelo segundo espelho. Então, beta igual a 1, beta igual a 2. Então, essa matriz aqui não é M alfa, é M beta alfa. Essa matriz aqui é M beta alfa. Então, se essa matriz aqui é M beta alfa, então, eu vou colocar aqui, essa matriz aqui, eu estou colocando sempre esse objeto aqui é a linha. Então, vou colocar, aqui vai acontecer a inversão. Deixa eu apagar isso aqui. Então, o nosso objeto M beta alfa, ele tem esse cara aqui na segunda posição e esse cara aqui. Pela minha regra aqui, é M alfa beta, eu vou colocar o mesmo alfa beta aqui, mas agora gama delta aqui, delta gama aqui. Então, nós vamos colocar aqui o M gama delta. Só que o M gama delta obedece a essa relação. Esse cara aqui faz o papel da linha, mas esse cara que faz o papel da linha é o segundo. Então aqui vai ficar psi delta estar, psi gama, seguindo essa prescrição. E esse cara que vai aparecer aqui tem que ser o gama A beta alfa. Está claro o conceito? Deixa eu voltar aqui porque pode ter sido confuso, né? Nós já sabemos que o produto tensorial é feito colocando a segunda matriz dentro da primeira. Então essa matriz que está aqui, ela não tem linha alfa. Não tem linha. Não, que eu falei que o cara que caiu mesmo. A cadeira quebrou para trás. Então vamos lá, essa matriz aqui, pela nossa construção de produto tensorial, né? Essa matriz é formada assim, sempre a segunda matriz ela invade a primeira. Então quem dá as linhas é a segunda matriz. Então, se eu quiser pensar nisso aqui como uma matriz M alfa beta, a linha é dada pelo beta e a coluna pelo alfa. Então, há essa inversão por causa disso. Agora eu vou usar essa decomposição aqui, ó. M beta alfa, só botar M beta alfa. Vai ser gama delta, delta gama e aqui beta alfa. Vou aplicar agora aquela expressão só trocando alfa com beta. Só que quando aqui eu colocar M gama delta, a linha é gama. Então a linha é o segundo objeto. Então, e a coluna, que é o delta, é o primeiro objeto. Então aqui vai aparecer gama star, delta star, que é aquele que teria que ser M gama delta. Então a linha é esse cara e a coluna, seguindo o mesmo preceito que tem ali. E aqui beta alfa. Agora, observe isso aqui. Agora ficou tudo encaixadinho. É realmente a última equação, tá? Então isso aqui ficou o meio. Ó, esse cara com esse, vai dar um produto vetorial, um produto matricial bonitinho, ó, fica. Isso aqui está dando psi dagger, gama A, psi, fechou? Bonitinho. Então, a matriz gama A está acoplando psi dagger. E essa matriz aqui, ó, sobra aqui. Então eu vou começar com essa matriz aqui, ó, que beta está, vai ser o que dagger. Aí entra essa matriz aqui, ó, beta alfa. Essa aqui é beta alfa, né? Então é gama A, beta alfa. Opa, aqui é gama delta gama. Essa já tá. Então aqui, beta, e aí psi. Então, ó, a gente viu que a gente consegue, dessa maneira, transformar aquela expressão em uma expressão completamente diferente. Mas o que é importante para mim é conseguir trazer o psi para cá. Mas quando eu trago o psi para cá, eu consigo formar. Mas agora, olha, eu formo duas grandezas. Essa grandeza aqui fica completamente. Os psis se desacoplam dos psis e do elétron. Quer dizer, numa teoria física, se esse cara representar o elétron, eu consigo formar uma grandeza puramente eletrônica. Se por acaso esses dois, aqui eu tiver também o psi,
elétron, neutrino, neutrino, elétron, eu posso jogar para ficar tudo a mesma coisa, para ficar assim. Então a gente consegue separar grandezas físicas, né, usando essa técnica que se chama reordenamento de Fives. É uma técnica que você consegue repassar os índices da matriz, quer dizer, os índices que estavam aqui, eles saem da matriz M e são jogados para as matrizes de base. Então eles liberam esses índices aí podem se encaixar, podem acoplar com o que quiser. Essa aqui é a técnica. Bueno. Isso aí suplica a teoria, mas experimentalmente também é possível fazer isso? Exato. Isso aqui tá, o que você faz na teoria eletrofrágil, quando você usa essa técnica aqui para calcular os espalhamentos, bate com os resultados que eu tinha. Qual seria o procedimento, sabe dizer? Procedimento Para fazer essa junção de elétron-elétron, por exemplo? Porque quando você mede a corrente de elétron. Você não mede. Isso aqui está, por exemplo, dando para você uma coisa que está misturando o elétron com o neutrino. Você não quer uma coisa que elétron decaiu em neutrino. Você quer uma corrente estável. Elétron, neutrino, neutrino. Então isso aqui te permite mostrar que essa grandeza física aqui, ela pode ser expressa exclusivamente em função de uma corrente eletrônica ou de uma corrente de neutrino. Você consegue separar as partículas. Então você tem uma coisa assim, você consegue fazer a medida puramente de elétron e medida puramente de neutrino. Esse é o sentido físico, né? Do reordenamento de Fives. Eu vou trabalhar mais um pouquinho isso na aula que vem, só fiz esse exercício aí. Na aula que vem a gente retoma daqui, mas a expressão mágica, né? A expressão básica para isso é essa expressão. E aí só o único cuidado que a gente teve é o cuidado de quando a gente forma o produto tensorial, saber que isso é limpo e isso é colorido. Só esse cuidadinho, tá bom? Então, daqui a 2 semanas a gente se vê se Deus quiser, né?